Bem-vindo às aulas de circuitos eletrônicos. Transistor de junção bipolar, série 8. Amplificadores de potência. Algumas definições. Em amplificadores de pequenos sinais, os principais fatores são amplificação, linearidade e ganho. A gente viu então, mais detalhadamente, a amplificação de pequenos sinais. E nesse caso agora, nós vamos tratar um pouquinho de amplificadores de potência. Os amplificadores de potência, ou de grande sinal, fornecem energia suficiente para impulsionar um dispositivo de saída. Esses circuitos de amplificador irão lidar com sinais de grande tensão e altos valores de corrente. Então, os principais fatores necessários para um amplificador de potência são eficiência, capacidade de potência para alimentar os dispositivos de saída e o casamento de impedância com o dispositivo de saída, para que ele não altere o funcionamento normal ou previsto para o circuito utilizando o transistor de potência. Os tipos de amplificadores que a gente tem disponíveis de potência são amplificadores tipo classe A, classe B, classe AB, classe C e classe D. Se a gente olhar então qual que é a diferença um de outro, a gente vai ver que o classe A ele passa o sinal completo, ou seja, 360 graus, o sinal, a sua fase inteira é passada. Ele funciona como a gente trabalhou com os circuitos de amplificação de pequenos sinais. Então, quer dizer, no caso de amplificadores de potência, a gente tem o classe A, que passa 360 graus da fase, o classe AB, que passa mais do que 180 graus, um pouquinho mais de 180 graus, o classe B, que passa somente 180 graus, e o classe C, que passa menor que 180 graus. Os amplificadores do tipo classe D, eles saturam e vão transformar o sinal senoidal em uma forma de onda pulsante. Então, tudo isso está relacionado com a colocação da entrada ou a polarização do transistor no seu ponto quiescente. Se a gente utilizar o ponto quiescente médio do transistor, a gente vai ter que o sinal da entrada vai passar toda a fase necessária para fazer a amplificação dele. Nesse caso aí, vai passar todo o sinal de entrada. Dependendo de onde a gente coloca o nosso ponto quiescente, então eu vou ter um tipo de saída diferente aí. Sendo que, usando o ponto médio, quando a gente utiliza o ponto médio, a gente tem então um amplificador de classe A, que é aquele que passa 360 graus do sinal de entrada. Então, o amplificador classe A conduz 360 graus, ou seja, um ciclo completo do sinal. Então, a ideia é que a gente tenha um ponto quiescente que esteja no meio da reta de carga, né? A partir daí eu consigo então estabelecer meu VCE quiescente e meu IC quiescente para que possa trafegar o meu sinal de onda, que é limitado ainda pela tensão de alimentação. Então eu tenho o limite da tensão de alimentação e o meu ponto central de funcionamento, para ele funcionar na forma de um amplificador classe A, que era o que a gente viu, né, quando a gente tratou dos amplificadores de pequenos sinais. Aqui um exemplo de amplificador classe A com alimentação em série, com a polarização simples que a gente utilizou em pequenos sinais. No entanto, aqui a gente vai estar utilizando um transistor de potência. Então ele é semelhante ao amplificador de pequeno sinal, exceto que lidar com tensões e correntes superiores, né? Ou seja, é um transistor de alta potência. Aqui, então, como a gente faz a sua polarização, isso a gente já é a mesma forma que a gente faz para os amplificadores de pequenos sinais. Então, aqui está o nosso ponto quiescente, onde nossa corrente excursiona através dos sinais de entrada e ele passa
na forma de 360 graus, limitado a VCC e zero, que é a nossa fonte de corrente contínua de polarização do transistor. O amplificador de classe B, ele passa 180 graus, ou meio sinal de entrada. Então a ideia é que ele esteja polarizado, num ponto Q, que está em 0 volts na linha de carga, que para o sinal CA vai oscilar então de meio ciclo. O amplificador classe B, então, ele é bastante utilizado para montagem de sinais e gerar grande amplificação de potência, trabalhando com duas metades de um circuito, ou seja, dois transistores em conjunto. O que pode acontecer nessa junção de dois circuitos de transistor é uma distorção de cruzamento, chamado crossover. Então eu vou chamar de crossover aqui, que é muito comum acontecer quando eu tento juntar esses dois. Então eu tenho que preparar os circuitos para que eles tenham o mesmo comportamento. Obviamente a gente utiliza o mesmo transistor em versões diferentes. Um exemplo de um circuito amplificador de classe B, chamado de amplificador push-pull, e esse aqui é do tipo quase complementar, onde a gente usa um par de transistor Darlington para fazer isso, em um invólucro só, que permite eu ter uma alta corrente passando para ser fornecido para essa carga. Utiliza uma combinação chamada de par Darlington, executa a operação de push-pull e vai aumentar a capacidade de potência na saída. No amplificador classe AB, ele está entre o classe A e o classe B, ou seja, o ponto Q ele colocado de tal forma, escolhido de tal forma, para que a saída esteja entre 180 graus e 360 graus do sinal de entrada de corrente alternada. Então, para alguns circuitos isso é desejável também. O amplificador de classe C, a saída do circuito sai somente uma parte pequena do circuito, ou seja, ele é ceifado e eu tenho uma excursão de menos de 180 graus do ciclo CA. Ou seja, eu tenho que escolher um ponto quiescente que está no corte e o sinal de saída é muito pequeno. Daí eu consigo ter essa saída desse tipo, que seria só uma parte da onda de entrada. E aqui os amplificadores de classe D, que é um amplificador que amplifica pulsos, então ele requer uma entrada pulsante aí, então eu tenho aqui uma entrada pulsante que vai cortar em função da amplitude. E eu vou ter uma saída do tipo pulsante. Então existem muitos circuitos que podem converter uma onda senoidal para um pulso, bem como circuitos que podem converter um pulso para onda senoidal, em sistemas digitais, que a gente vai utilizar isso aí com mais frequência. Outra coisa interessante nos transistores de potência é que eles têm uma alta dissipação de energia na forma de calor. Então, construtivamente, eu vou ter que colocar alguma coisa para proteger o transistor e não deixar que ele se danifique. Ou seja, a temperatura em excesso pode danificar o transistor e a ideia é então a gente colocar esses tipos de radiadores para que, junto com ventiladores ou somente eles, dissipem essa energia na forma de calor para que não afetem o funcionamento do transistor de potência. Algumas outras configurações de transistor de potência, então aqui já tem uma conexão do tipo Cascode aqui, onde é uma combinação de uma configuração emissor comum com uma configuração base comum, que rende para a gente uma alta impedância de entrada, mas não um ganho alto. Bom, a vantagem do ganho não ser tão alto é que ele reduz o efeito da capacitância Miller de entrada. Então,
ele trabalha bem para altas frequências. Uma conexão Darlington, onde eu tenho então dois circuitos colocados em paralelo. Qual que é a ideia? A ideia é que eu consiga trabalhar com altas correntes, porque eu tenho aqui um nó que vai fazer uma divisão e vou ter dois transistores trabalhando junto, que pode ser representado dessa forma aqui. No entanto, essa área da base com o emissor aqui não é mais 0,7. Então aqui estaria em torno da soma dos dois aqui, 1,4 volts. Nessa configuração, então, eu tenho um grande ganho de corrente. Com o quê? Com uma impedância de saída baixa e uma alta impedância de entrada. Então está aqui as características de um par Darlington NPN, no caso aqui, onde eu tenho aqui um máximo na junção base emissora aqui, valendo 1,8 volts. E o HFE, que é o meu beta, né, também do transistor, ele pode ter aqui valores altos aqui para correntes altas, em torno de 10 a 100 miliamperes. Outro circuito bastante encontrado é o circuito amplificador diferencial. Ele então possui essa característica, então o circuito nessa formação, onde eu tenho aí duas entradas, uma VI, uma VI2, e nessa configuração duas saídas. Aqui então eu tenho a representação do circuito, que é na forma desse triângulo aqui, onde eu tenho o lado de input de um lado e do outro. Significa o quê? Um circuito amplificador diferencial. Características do amplificador diferencial. Ele amplia a diferença entre as duas entradas, essa aqui é a ideia, né? Então ele vai ampliar a diferença das duas entradas, possui um alto ganho e um baixo ruído de amplificação, e ele pode ser encontrado de três maneiras diferentes. Uma entrada simples, duas entradas e um modo comum, onde o mesmo sinal é aplicado nas duas entradas. Numa entrada simples, então, eu tenho somente uma entrada como fonte, a outra é aterrada. Ele vai fazer a diferença entre esse sinal que está entrando aqui em relação ao terra desse outro sinal. E eu tenho a saída em VO1. Para esse amplificador diferencial com duas entradas, então eu tenho aqui uma tensão VI1 aplicada no transistor, no primeiro, e VI2 aplicada no outro. Posso ter então duas saídas também, ou uma saída só, dependendo qual vai ser a minha aplicação. Então ele vai fazer a diferença dessa entrada em relação a essa entrada. E o modo comum, onde eu coloco aqui no meu amplificador, é a entrada VI, que é a mesma para os dois transistores. Então ela é a mesma para os dois transistores e tem a saída do meu VO. Então, como eu disse, pessoal, a gente não vai se aprofundar em transistor de potências nesse curso. E isso encerra a nossa série sobre transistores. Até a próxima, pessoal.